Ruth, capítulo de número 2, versículo 16 e 17. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu espero você encontrar. Ruth é o 8º livro do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Louva a Deus pela fé dessa igreja, pelo ânimo que vocês têm de ficar em pé aqui toda terça-feira. Eu estava cansado, mas olhei para vocês, fiquei descansado. Chegamos hoje da Inglaterra, pregamos esses dias em Londres, viajamos 13 horas, nem fui à minha casa ainda. Vim aqui, liguei para minha família, disse: eu vou semear mais uma plantinha, mais uma semente de fé no Rio de Janeiro, depois eu retorno para casa. Vamos embora. Está escrito assim: tirai também dos vossos molhos algumas espigas, e deixai-as cair, para que ela as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Fecha a Bíblia, coloque em algum lugar, pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado. Se não tiver ninguém bonito aí, tente pegar na minha mão aqui. Aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar aleluia. Eu convido os que estão aqui, vamos estar em pé, todos os que podem. Feche seus olhos. Pai, eu te glorifico, te exalto uma vez mais, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te glorifico, ó Deus, pela vida espiritual desta igreja que cresce a cada dia. Te agradeço pela vida do anjo desta igreja, o pastor Marcos, que está em viagem internacional, mas que deixou sobre nós o legado da sua bênção. Por isso vamos abençoar o seu povo. Te agradeço pelo ministério que aqui ficou nos apoiando, e lhe peço a Deus uma inspiração sobre-humana na noite deste dia. Senhor, eu lhe peço agora os 2 pedidos que costumeiramente faço. O primeiro é que ao redor deste templo, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver um demônio alojado, onde houver um espírito desencarnado tentando roubar a bênção do seu povo, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem do Rio de Janeiro, porque se não sumirem serão queimados pelo poder da sua glória que vai descer sobre nós aqui. O segundo pedido é um pedido de atrevimento, Senhor. Se ainda tenho crédito no céu contigo, abre a porta do seu palácio sobre esta igreja agora, e manda do céu para a terra uma comitiva angelical. Quero anjos especiais, quero anjos de fogo aqui nessa noite. Que eles comecem a esparramar brasas de fogo entre os que estão aqui dentro e entre aqueles que assistem pelo telão. E onde houver um homem e uma mulher batizados com o Espírito Santo, renova eles agora, meu Senhor. Faz isso. Tu sabes da minha carência, eu preciso da sua ajuda, meu Pai. Me ajude em nome de Jesus a revelar os seus segredos hoje. Amém, amém e amém. Solte a mão do seu irmão, dedo de profeta para cima. Com carinho e respeito, aponte para o irmão que está do seu lado e diga para ele: escute aqui, cidadão, eu quero é Deus, e eu quero que você me ajude a encontrar o desejo de Deus hoje. Se me ajudar, vamos terminar o culto debaixo de bênção. Se não me ajudar, eu acho a minha bênção sozinho. Dê um grito de glória a Deus, aplauda ao Rei Jesus. Os que podem, tomem o seu assento. Os que não podem, permaneçam de pé comigo aqui. Noiva do Cordeiro, simpatizantes da fé pentecostal, amigos que vieram nos visitar hoje, pastores que vieram de diversas denominações, enfim, corpo místico de Jesus. Temos hoje uma mensagem forte, uma mensagem poderosa, uma mensagem daquelas que quando o Senhor envia, Ele envia com propósito. Deus hoje vai colocar asa nos seus pés. O Senhor vai te fazer saltar muralhas na noite desse dia. Se Satanás
perder o rumo dele, ele vai acabar esquecendo que é diabo e é perigoso ele dar glória a Deus com a gente hoje aqui. Porque eu creio em uma mensagem profética. Quantos esperam uma mensagem profética? Levante a sua mão para cima e dê um grito de glória a Deus. Pois bem, abra o seu coração e me empreste ele por alguns momentos. Todas as vezes que eu abro a minha Bíblia aqui no livro de Ruth, eu tenho um dos textos mais lindos, um dos romances mais santos de toda a Bíblia Sagrada. A história de uma família que a princípio tinham tudo para serem felizes, tinham tudo para serem santos, tinham tudo para viverem uma vida de motivação, tinham tudo para serem plenos em todas as áreas da sua existência, porque, como ensinei semana passada, eles eram judeus, sendo judeus eram eleitos, habitavam numa terra santa e ainda serviam ao único Deus Todo-Poderoso. Este povo tinha um que a mais. A família que aqui vou vos apresentar nessa noite era um pouquinho diferente dos demais, porque eles habitavam em uma cidade chamada Belém. Diga para o seu irmão, Belém. Não, faça biquinho para falar para ele, Belém. Isso. O que significa a palavra Belém? Literalmente falando é a casa do pão. Mas como nós não conhecemos casa do pão, Belém era uma padaria. Diga para o seu irmão, era uma padaria. Agora questione essa pessoa linda, sensata, inteligente do seu lado assim: irmão, você acha que em uma padaria, diga, pode não haver alimento? Responda para ele com inteligência: é impossível. Então olhe para cá. A família que eu vou vos apresentar era composta por 4 seres humanos: um pai, uma mãe e 2 filhos do sexo masculino. A mulher se chamava Noemi, o marido dela Abimeleque. Os seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Era uma família sagrada, faziam parte de um projeto de Deus na terra. Habitavam em Belém, eram judeus, glorificavam ao único Deus de Israel. Dá quase para a gente ter inveja dessa família. Não bastasse isso, naquela época do mundo antigo, numa época tão materialista quanto machista, esta família tinha uma bênção dupla. O desejo de todo pai judeu era ter um filho homem. Eles tinham 2 filhos homens. O pai podia andar na terra, bater no peito e dizer assim: Deus me abençoou duplamente. A mãe poderia olhar para o marido e todos os dias fazer uma comida sagrada, santa, sorrir e dizer assim: eu enchi a vida do meu marido de alegria e dei plenitude a ele, porque ele vai ter 2 varões que vão continuar a descendência dele na terra. Haja visto que eu sei que você é inteligente, mas só para lembrar, o povo judeu era um povo machista. Se você olhar o Velho Testamento da nossa Bíblia, aliás, se você aplicar isto para a igreja de Erna, você vai ver que nós herdamos muita coisa do Velho Testamento, inclusive o julgo sobre as mulheres. Você pode ver que em algumas igrejas é muito mais fácil ser um homem crente do que ser uma mulher crente. Você sabe do que eu estou falando, você é inteligente. Herdamos boa parte do pensamento dos judeus. Naquela época do Velho Testamento, uma mulher, o seu valor equivalia à condição dela gerar ou não gerar filhos. Se ela gerasse um filho, ela tinha um valor na sociedade. Se não gerasse filhos, ela era amaldiçoada. Outro sim, deveria gerar filhos homens, porque se gerasse filhas mulheres, ela seria quase que repudiada pelo seu marido. A própria Bíblia do Velho Testamento nos ensina o seguinte ritual: quando nascia um homem, a mulher ficava impura por 7 dias afastada do seu marido. Quando nascia uma menina, ela passava 40 dias longe do seu marido. Há um livro de um teólogo, amigo meu, que foi meu professor na faculdade, pastor Mauro, que ele buscou a raiz dos estudos sobre a mulher na história, e ele diz que nesse período de 40 dias em que a mulher estava impura, o pai judeu ia ao templo todos os dias bater no peito, rasgar as vestes e pedir perdão a Deus pelo pecado que ele havia cometido de ter tido uma filha mulher. Até os dias de hoje, o judeu ortodoxo, aquele que usa aquelas roupas escuras com aquele cabelinho por cima da sua orelha, quando chega de frente ao muro das lamentações, ele levanta a sua mão e começa a sua prece assim: Deus, muito obrigado por eu não ter nascido mulher. Este era o pensamento deles. Mas nesta família não havia margem para tristeza, porque haviam 2 filhos homens. A bênção era dobrada. Habitavam em Belém, na padaria de Deus. Habitavam na terra do pão, na terra da provisão. Mas a minha Bíblia diz que de repente houve fome na terra. Em uma outra tradução diz que houve rumores de que haveria fome naquela terra. E aí
entra o pensamento desse pregador. Quando eu aplico este texto, eu fico atordoado com a atitude de Elimeleque. Eu disse Abimeleque no princípio, me perdoe, é Elimeleque. Veja bem, Elimeleque era judeu, conhecia as tradições do seu povo, cresceu ouvindo seu pai e a sua mãe dizerem que o seu Deus era o Deus da provisão. Sabia ele a história do seu povo quando saíram do meio do deserto, que quando estavam com fome, Deus fez chover o maná na mesa deles. Quando eles se enjoaram daquele menu de Deus, eles pediram outro tipo de cardápio, e o Senhor mandou carne na mesa deles. Ele sabia da existência de Jeová Jiré. Ele sabia que quando um joelho de um judeu dobrado no chão faria o coração de Deus mover-se, faria Deus ficar de pé no trono e socorrer o seu povo, porque Deus disse: eu não tirei o meu povo da terra do Egito para passarem fome na terra da provisão. Mas a Bíblia diz que houve rumores de fome naquela terra. E sabe o que aconteceu? A atitude deste homem foi imprópria. Elimeleque, como servo de Deus, como judeu gabaritado, que havia nascido em uma terra santa e conhecia os primórdios da sua fé, ele deveria ter ido ao altar de Deus, deveria ter sacrificado ao seu Deus, deveria ter buscado uma palavra profética, deveria ter falado com o sacerdote, deveria ter tido paciência para ver Deus operar. Mas não foi isso que ele fez. A minha Bíblia diz que este homem, sem questionar a ânsia do coração da sua mulher e dos seus filhos, simplesmente se mudou daquela terra, abandonou aquela cidade de Belém e desceu para as cercanias de Moabe. Diga comigo, Moabe. Fale Belém e diga agora Moabe. Belém significa o quê? E Moabe. Quando eu olho para Moabe e conheço as escrituras sagradas, eu vejo que Moabe era uma terra rejeitada por Deus, era amaldiçoada. Os filhos de Moabe eram filhos de um incesto entre Ló e uma de suas duas filhas, quando saíram da terra destruída de Sodoma e Gomorra. Lembra? Quando a mulher de Ló vira uma estátua de sal, ele deita-se e dorme, e suas filhas o embebedam, e elas, com medo de não terem mais filhos, com medo do mundo ter acabado e só restado elas, dormem com seu pai, provocando um incesto e um pecado que aborreceu Deus, um pecado por demais imoral. A minha Bíblia diz que Deus lançou uma maldição sobre Moabe e também sobre Amon, e deles vieram essas terras. E para onde é que o crente Elimeleque, o homem que pertencia à igreja do Velho Testamento, o homem que habitava na terra da provisão, o homem que tinha as promessas do Deus de Abraão sobre ele, resolve descer? Ele sai da terra da bênção e vai em busca de aventuras para a terra da maldição. Quando eu começo a analisar o perfil psicológico desse homem, eu posso muito bem aplicá-lo na igreja do século 21. Aliás, posso aplicá-lo em especial aos crentes que vieram aqui dentro hoje, porque o meu Deus não fala com quem está ausente, Ele fala com quem está presente. Eu vou pregar nessa noite para uma geração de homens e mulheres que têm o mesmo espírito de Elimeleque, que não podem ouvir que há rumores de fome, de guerra, de luta, de seca, que querem abandonar o barco, que querem sair da terra da bênção e embrenham-se pela terra da maldição. Amados, essa noite eu lhe convido a ter fé, lhe convido a se colocar de pé na presença do seu Deus e a olhar para todas as circunstâncias e gritar contra elas, dizendo: o nosso Deus é maior do que qualquer adversidade, o nosso Deus é maior do que qualquer intempérie. Deus essa noite fará uma seleção entre nós, como fez uma seleção na família de Elimeleque. O Senhor procurou saber onde estavam os corajosos e os covardes. Os covardes dessa noite não sentirão o toque de Deus, voltarão para casa secos, com seus olhos secos, parecendo o olho de sapo que morre no dia de enchente. Os covardes não terão atitude para saltar, nem para pular, nem para glorificar o seu Deus, porque só vem tribulações à sua frente. Mas aqueles que estiverem comigo nesta fé, vamos comer pão em tempo de fome, e o Senhor nos dará a bênção do milagre. Quem acredita nisso, levante a mão direita para o céu, agarre o ombro do seu irmão com carinho e chacoalha ele até ele ficar irritado. Irrita ele, diga para ele: é coisa do diabo, é mentira de Satanás que não vai chover, é mentira de Satanás que vamos passar fome. Diga: nós não passamos fome. Diga: se acabar a comida da terra, Deus mandará o maná do céu. Então glorifica. Olha para aqui. Que espécie de judeu era esse?
esse Elimeleque? Que espécie de homem era Elimeleque? Criado na terra da bênção, criado debaixo dos domínios de Jeová, aprendeu tudo acerca da fé e agora abandona a sua terra. Eu tracei o perfil desse homem e cheguei à seguinte conclusão: ele não era um judeu convertido, ele era um judeu por acaso, era um judeu porque a família era judia, estava no meio daquele povo porque convinha estar no meio daquele povo, mas o seu coração era um coração aventureiro, era um daqueles sonhadores que não sonham os sonhos de Deus, que sonham os seus próprios sonhos, que não aceitam a intervenção divina e nem acreditam que Deus pode intervir. Elimeleque com certeza confundia duas palavras: convicção e conversão. Diga comigo, convicção. Diga comigo, conversão. De novo, a primeira palavra, segunda palavra, primeira palavra, segunda palavra. Parabéns, você é muito inteligente. Qual a diferença entre convicção e conversão? Na silhueta da palavra, na sonoridade dela, nenhuma, porque parecem ser palavras semelhantes, gêmeas. Veja só, convicção e conversão, mas na amplitude dela e na aplicação dela, a semântica é por demais diferente. Quando eu vejo convicção, eu descubro que convicção é algo que se dá aqui na cabeça da gente. Um homem é convicto aqui, ele olha, ele deseja, ele arquiteta o seu projeto, ele pesa na balança e dá o seu veredito. Muitas pessoas estão na igreja não porque são convertidos, mas porque estão convencidos de que a igreja é um bom lugar. Já vou lhe dizer, existem pessoas que entram no nosso meio somente por aquilo que nós podemos dar a eles. Outras pessoas se aproximam de nós porque afinal de contas somos um povo, uma sociedade unida, pelo menos pregamos isso. Somos um povo que não roubamos, nós não nos prostituímos, nós não nos drogamos, somos povo honesto, pelo menos é isso que se espera de um bom cristão. Muitas pessoas, por olharem o nosso estilo de vida, querem ser crentes também, acabam se aproximando porque somos vivos, temos alegria, mas muitos são atingidos apenas pela convicção. Eles apenas chegaram à plena convicção de que aqui é um bom lugar, de que aqui é um lugar de pessoas inteligentes, de que aqui é um lugar de pessoas santas, mas são apenas convencidos, porque convicção se dá apenas aqui. Convicção é racional, e a conversão, ela não é racional apenas, ela implica na racionalidade, mas antes da conversão atingir a mente, ela ataca o coração. A pessoa convertida, ela é transformada aqui, para depois ser transformada aqui. Eu conheço um crente convertido só de olhar para a cara dele, e também conheço um crente convencido só de olhar para as atitudes dele. Quando você estiver perto de um crente que diz assim: ó irmão, você não mexe comigo não, porque eu sou crente, mas meu braço não é. Quando você chegar perto de outro e dizer assim: ó meu irmão, pega, leve aí, porque eu tenho sangue de baiano, tenho sangue de judeu, tenho sangue de alemão, tenho sangue de meu irmão. Fala para esse crente tirar esse sangue e botar o sangue de Jesus no lugar, porque a coisa vai ficar melhor. Deixa-me lhe dizer uma coisa: são pessoas convictas. Quando você estiver perto de um crente dentro da igreja que apenas analisa, que sonha, que arquiteta, quando vê o pregador pregar, ele parece uma maquininha que fica analisando tudo que ele fala para ver se o linguajar dele é correto, para ver se a palavra que ele está pregando é correta. Eu estive pregando em Londres esse final de semana, como disse, e preguei uma escola bíblica, e tínhamos lá alguns doutores, e tinha um doutor de uma outra denominação que não é a minha, é uma sumidade. Ele vomitava palavras do cânon sagrado e também do vernáculo da nossa língua portuguesa, que eu tive que pegar um dicionário para entender o que ele falava. Era uma pessoa muito capaz, um verdadeiro filósofo. E depois que ele terminou de pregar, fui eu pregar. Quando eu terminei de pregar, ele chegou perto de mim: você é Marco Feliciano? Eu disse: bom, pelo menos é o que consta no meu RG, na minha certidão de nascimento. Ele disse: mas eu esperava mais de você. Eu falei: como, senhor? Eu esperava pelo que as pessoas contam, pelo que as pessoas falam de ti. Eu achava que você era muito mais profundo, muito mais sagaz. Ele usou umas palavras que eu falei: irmão, o senhor me perdoe, volta aqui no meu nível, me explica, porque eu tenho dificuldade em entender o que o senhor está falando. Não, é porque pelo que falaram, você não trouxe assim muitas coisas que podem atingir a prosopopeia das explicações analógicas. Eu falei: vá para os quintos dos infernos com as suas explicações humanas. Eu olhei para ele e disse assim: eu não tenho espírito humanista, também não nasci na época dos iluminados. Eu sou alguém que recebeu uma revelação de Deus, vim do meio do mato, mas tenho azeite na minha botija, tenho canela de fogo nos meus pés. Eu adoro o meu Jesus. Depois, na hora de ir embora, ele chegou e me disse assim: pastor, eu só quero dizer uma coisa. Eu falei: pois não, olha, o senhor é
De fato, o senhor é um homem com algumas limitações. O senhor não é assim como eu, né, que tenho tantos conhecimentos. Ele falou, mas o senhor pode me explicar por que quando o senhor fala, o povo grita, pula, o povo cai pro chão, pessoas vomitam, enfermeiros? Me explica isso. Amigo, isso é coisa que a gente não aprende na teologia. Isso é coisa que a gente aprende de joelho dobrado no pé do monte, falando com Deus. Isso é coisa de quem é convertido. Eu quero que nessa noite você dê uma olhadinha de canto de olho pro irmão da esquerda, dê uma olhadinha de canto de olho pro irmão da direita e diga para mim, ele é convencido ou é convertido, irmão? Fale para mim. Se ele for convencido, ele vai ficar com o rosto comprido, uma cara de delegado. Agora, se ele for convertido, se segura, porque Jeová vai pegar ele nessa noite. Vai ser glória na terra. Pastora, eu criei um método. Eu esqueço o nome da pastora. Pastora Cristina, eu criei um método. Esse é meu, para ver quando é que um crente é convencido ou quando ele é convertido. É coisa do céu. Quer aprender? Bota suas duas mãos aqui. Vamos chamar de louco. Botou a mão aqui? Escolhe um ouvido bem bonito do seu lado e dá um grito de glória, irmão, mas daquele. Agora é a prova dos nove. Olha para a cara do irmão. Se ele já estiver arrumando um lugar para sair, para ir embora, deixa ele, porque ele está atrasado para assistir América. Fale para ele que só vai ficar aqui quem quer ir para o céu nessa noite comigo. Ai, eu não deixo Belém por nada. Ei, aventureiro. Ei, você que anda por aí procurando uma igreja perfeita. Ei, você que fica procurando pregadores que massageiam o seu ego. Cuidado. É mentira de Satanás que haverá fome na terra. Vou lhe dar uma palavra que Jesus disse. Jesus olhou para a sua igreja e disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não saia da bênção. A vida do crente é como as 4 estações do ano. Tem o verão, tem a primavera, mas o outono chega. E para enfrentar o outono você tem que ter plantado alguma coisa na primavera, guardado alguma coisa. E depois do outono a situação é piorar, vem o inverno. Mas depois que o gelo começa a desaparecer da terra, o sol brilha de novo. Entenda, não sejam daqueles crentes que só ficam no campo de batalha quando a batalha está a seu favor, quando o seu time está fazendo gol. Não seja hipócrita, não seja covarde. Está entendendo isso? Entra no campo junto com o seu irmão, para de murmurar, faz alguma coisa diferente. Este inverno vai passar, e quando ele passar, você estiver longe, você vai perder o brilho dos raios do sol da justiça, que vão acalorar a nossa pele e trarão vida para a igreja. Aventureiro. Ei, Elimeleque, todo homem aventureiro não mede as consequências dos seus atos. Ele saiu da terra e desceu para onde? Para onde? Terra da. Detalhe. Agora isso aqui é uma palavra para aqueles crentes que acham que Deus vai punir a pessoa. Escute isso. Quando chegaram na terra de Moab, sabe o que aconteceu? Bênção. O cidadão virou fazendeiro, conseguiu uma grande área de terra, virou latifundiário, virou um grande agricultor, plantou e colheu. A situação foi tão boa que seus 2 filhos acharam-se em idade de se casar e vieram morar com os pais. Um se casou com Ruth
e outro se casou com Orfa. Ruth é a protagonista da nossa história daqui a pouco. A família agora estava crescente. Eu quero que você imagine os compadres e as comadres que de vez em quando saíam de Belém e desciam aquela terra. Quando chegavam em Moabe e falavam para ele: irmão Elimeleque, não vai voltar para a tua terra? Ele diz: não, Deus me abençoou aqui, estou rico aqui. Não, irmão Elimeleque, mas aqui é a terra da maldição. Isso é conversa fiada. Isso aí é pregação de pastor que quer assustar a gente. Essa história de que não pode pecar, que não pode fazer isso, que não pode transigir, que não pode ter o seu pecadinho de estimação, é mentira. Deus não é tão malvado assim não. Pintaram um Deus para nós muito mal. Pintaram um Deus que numa mão tinha um chicote, na outra um cajado querendo espancar a gente. Olha para mim, eu estou aqui nessa terra, dizem que era da maldição, e eu estou rico, estou milionário. Imagina quantas pessoas Elimeleque desvirtuou. Porque quantas pessoas ficaram em Belém e sofreram com a crise da fome. E quando as pessoas olham para aqueles que estão lá na terra de Moabe, os de Moabe estão ricos. Elimeleque não tinha motivo nenhum para voltar para trás, a não ser que ele tivesse um caráter corrigido por Deus. Porque se for para ser um homem abençoado, entre aspas, burlando as leis de Deus, eu não quero. Ah, pastor, mas Jacó roubou a bênção de Esaú, roubou. Quer pagar o preço que ele pagou? Quer ficar aleijado, com a perna aleijada, passar o resto da vida com crises existenciais, tendo que no fim da vida ir procurar o irmão para pedir perdão, porque senão não conseguia nem descer a rampa fria? Existem dois caminhos para você alcançar os sonhos de Deus. Escolha o melhor. Fique na posição. Espere o tempo de Deus. O relógio de Deus é diferente do seu, é diferente do meu. A agenda dele é diferente da minha, é diferente da sua. Mas com certeza ele escreveu alguma coisa para você. Espere o seu tempo. Não tenha inveja de ninguém. Não atropele ninguém. O que é seu é seu. Esse texto é muito sério. Quantas pessoas eu conheço que não são crentes e são ricas? Tem uma família estruturada, abandonaram os caminhos do Senhor, purgam, fazem de tudo que não presta, e ainda debocham da gente dizendo que a nossa fé é mentirosa. Eu conheci um rapaz assim, era crente da nossa igreja no interior, lá dentro de São Paulo, em Guarulhos, cantava no grupo de jovens. De repente se desviou e na igreja nenhuma moça dava atenção para ele. De repente no mundo todas as garotas o queriam. De repente ele se transforma líder de uma grande banda que acabou morrendo num acidente de avião. Lembra quem era? Eu não posso citar um nome porque dá processo. Quando estavam no apogeu da vida, 1,5 milhão de cópias de um CD, cometeram o pior pecado que alguém poderia cometer. Colocaram palavrões na boca das crianças. E o meu Jesus disse: não toque nas crianças, porque da boca delas sai perfeito louvor. Não toque nelas. E aí o piloto do avião deles era meu amigo de infância, morava pertinho da minha casa, Jorge Luiz, abalizado, um piloto de primeira classe. De repente, num trajeto que não dá para se explicar, é só virar à esquerda da Serra da Cantareira, ele vira à direita. Ele fazia aquilo 5 vezes por semana. E o avião se espatifa em uma montanha. O Brasil inteiro chora. A mãe chora até hoje. E eu imagino como Deus chora. Eu imagino quantas pessoas da igreja saíram da igreja porque seguiram o caminho a ele. Eu que estou na igreja sofro uma desgraça. Ele saiu da igreja. Está bem. Escute, se o diabo coloca ao redor do homem um laço do passarinheiro, meu Jesus, coloca o laço da misericórdia. Ele coloca o laço e dá corda. E deixa o cidadão ir. Deus não vai burlar a lei que ele implantou sobre o livre-arbítrio, está entendendo? Ele vai esperar que a pessoa... Eu penso que todos os dias de manhãzinha Deus abria a janela do céu, estendia o ouvido para a casa de Elimeleque, para ouvir Elimeleque e falar: Senhor, me perdoa. Eu não devo estar aqui, essa terra é terra maldita, eu tenho que voltar para outro lugar.
os dias Deus esperava. E aí Elimeleque? Elimeleque entrava dentro dos seus celeiros, pegava a sua calculadora, lápis atrás da orelha, contabilizava. E eu quero crer que foi para ele que Jesus escreveu, ou sobre ele que Jesus escreveu uma parábola. Citou uma parábola dizendo assim ao rico homem que entrou dentro do celeiro e disse assim: farta-te minha alma, tudo que temos plantado temos escolhido. E não sabia ele que veio uma voz por detrás e disse: louco, ainda essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Dia após dia, Deus esperou uma decisão desse homem. E como não aconteceu, um belo dia ele recebe uma visita de um agente de Deus. Eu não quero receber a visita desse agente. Deus tem um agente que não sabe voltar sozinho, não manda telegrama, não avisa através de e-mail, não manda um telefonema. Deus tem um agente que só sabe executar a palavra dele. Bate na porta do celeiro. E ele me diz: dá um tempo que eu estou contando aqui quantas sacas de trigo e soja eu tenho aqui. Dá um minutinho. Só um minutinho, eu estou contabilizando. Ele me diz que abre a porta, lá está o agente de Deus. Uma foice gigantesca, olhando para ele e diz assim: tarde demais. Imagina Elimeleque tentando sair. Deixa eu correr para Belém. Não dá mais tempo. Deixa eu acender o altar do Senhor. Não dá mais tempo. Vamos embora, estamos atrasados. E Elimeleque morre. A morte o leva. A maldição é tão terrível que recai sobre os seus filhos. O sonho dele, o orgulho dele. Os dois meninos morrem também. Morrem Malom e Quilion. Quando um pai envereda por um caminho sem volta, ele acaba colocando a vida da sua família inteira em risco. Uma vez que você tem família, você não é mais sozinho. A responsabilidade dos seus filhos pesa sobre os seus ombros. Deus visita o pecado dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração. A morte ciranda na família. Saíram de Belém, ficaram ricos em Moabe. Do que adianta? Porque essa riqueza traça a cura. Essa riqueza dá status diante do homem. Mas o que é que o homem pode fazer com você depois que você morre? Te levar até o cemitério. Lembro-me de um poema que eu via quando era criança na igreja, com um lá menor muito baixo. Eu ouvi um ancião da nossa igreja cantar assim: o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas no fim da vida nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para lhe acompanhar. Me dá um arrepio na espinha quando eu prego esse sermão, porque parece que ele é profético. Cuidado, meu amigo. Ei, não brinque em ser crente. Não brinque com a sua fé. Não abuse da misericórdia de Deus, porque Ele vê os seus erros e você continua sendo abençoadinho. Não pense que Deus faz vistas grossas. Não, você esconde do seu pai, você esconde da sua mãe, você esconde das pessoas que estão aqui na horizontal, mas quero ver esconder daquele que está na vertical, acima das estrelas, que tem 7 olhos de fogo olhando para ti. Não brinque. Deixa eu me falar de outra morte então. Ah, pastor, isso aí o senhor está sendo muito apocalíptico. Tá mesmo. Escute.
E aqueles que já morreram e nem sabem que estão mortos? Quantas igrejas você já entrou que são catedrais, lindas, gigantescas, homens belos, fortes, vigorosos, importantes, respeitados pelo governo, pelas autoridades, anéis de formatura no seu dedo, e tantas outras coisas mais. Mas você participa do culto, parece que você está num velório. Não há vida, não há unção de Deus. O ser humano não está preparado para ter o seu intelecto aguçado e partilhar uma vida espiritual com Deus no mesmo nível. É muito difícil. É difícil. É difícil uma pessoa ser abalizada pelas ciências e dar razão e motivação ao seu espírito para ser carismático. Eu tenho muita dificuldade em pregar em alguns lugares e estar ao lado de algumas pessoas, exatamente porque acham que são maiores do que qualquer pessoa. Eu amo a teologia, mas tenho medo dela. Tenho medo dela. Tenho medo dela porque quem se aprofunda muito, sabe o que a pessoa faz? Ela acaba dizendo assim: olha, a Bíblia disse uma coisa que ela não queria dizer. Ela queria dizer, acaba arrumando uma outra doutrina, o achismo. Eu acho que, eu penso que. Hoje eu abri o jornal da Folha de São Paulo e tinha lá um arcebispo romano, dirigente de uma grande paróquia, questionando a criação. Ah, se o Papa ler aquilo, vai dar um puxão de orelha nele. Questionando, ele disse, por que não a evolução? Por que não traçarmos um paralelo entre Marx e entre o Éden e entre o Gênesis? Eu falei, meu Deus, os homens estão loucos. Os homens estão podres. Os homens, só porque tem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de dinheiro, sentam em uma academia, recebem um troféu, recebem uma nomenclatura, fazem parte de algum tipo de academia, acham que podem ser mais intelectuais do que o Senhor dos Exércitos. Se eu falar para os senhores que estão me ouvindo aqui que os meus maiores inimigos não são os demônios, você acreditaria? Sabe quem são os meus maiores inimigos? Obreiros, gente que compra as minhas fitas só para analisar, traça um perfil. Um dia desse eu recebi um e-mail do tamanho do jornal o Globo. O cidadão pegou meu sermão inteirinho e explicou palavra por palavra e deu uma nota lá embaixo, 0 negativo. Albano vai rir agora, o senhor vai rir. Ele disse que eu tenho uma pregação populista. Sabe o que é isso? Me chamou de... deixa pra lá. Por quê? Porque acham que são alguma coisa por causa do dinheiro que tem e da riqueza que tem. Se esquecem do meu Jesus. Carpinteiro, nascido lá em Nazaré. Alguém perguntou, pode vir alguma coisa boa de lá? Com 12 anos discute com os doutores e os inteligentes. Um dia vamos pegar ele contra a palavra. Quer ver? Chegaram diante de Jesus. Oh, sabemos que tu és inteligente, tu és rabi. E a multidão prepara, e eles prepararam para dar uma alfinetada em Jesus. Mas eles, quando eles vinham com o fubá, Jesus já estava com a polenta pronta. Queremos que o Senhor nos responda uma coisa. E Jesus, pois não, podem perguntar. Eles olharam assim para Jesus e assim: tu és de fato o Filho de Deus? Eles sabiam que se Jesus respondesse aqui, Jesus estava perdido. Se ele falasse que era de fato Filho de Deus, eles iam chamar ele de anátema, de amaldiçoado. Se ele negasse, eles iam falar, então por que como homem você quer nos ensinar? Aí Jesus olhou para eles assim: eu respondo para vocês, desde que vocês me respondam uma outra pergunta. Aí eles podem falar, os otários pensavam que Jesus ia perguntar datas de teologia. Em que ano Isaías foi cerrado no meio? Qual a madeira que Moisés usou para adoçar a água do mar? Como foi que Moisés transformou ouro em pó quando desceu do mar? Achavam que Jesus ia perguntar alguma coisa de teologia. E Jesus olhou para ele e falou assim: o batismo de João é de Deus ou é dos homens? Quando um dos bestas for abrir a boca, os outros dois taparam a boca. Calma, infeliz. Foram para um cantinho, os três doutorados, 3 doutores em divindades. E aí? Se a gente falar que o batismo é dos homens, esse povo vai querer matar a gente porque eles têm João como profeta.
Se a gente falar que o batismo é de Deus, eles vão falar, ele vai falar, por que vocês não acreditam em João então? Um olhou e falou, então nós estamos fritos. Voltaram diante de Jesus e disseram, Jesus, pois não, nós não podemos te responder isso. Jesus estufou o peito assim, eu também não posso dizer para vocês com que autoridade eu faço esses milagres. Sabe o que essas pessoas se esquecem? Esquecem das nossas raízes. Esquecem que esse Brasil só é o que é hoje em uma potência pentecostal porque os homens que plantaram a semente da fé aqui era gente inculta, era gente despreparada intelectualmente, era gente que usava enxada, gente banguela, gente que apanhava. Eu tenho lá na minha cidade, quando você for lá eu te mostro, irmão, o Vídeo Ramos, um homem de 80 e poucos anos de idade, um negro gigantesco, alto, a mão dele parece uma raquete de tênis, fala tudo errado, é uma bênção do céu. E quando ele quer pregar, ele fala assim, olha, só dá uma olhadinha aqui nas minhas costas. E ele tira a camisa dele, tem um sinal de um chicote que bateram nele quando ele se converteu a Cristo. O vigário da cidade. Esse homem que não sabe falar direito, plantou uma igreja que hoje tem quase 700, 800 pessoas. Aí detalhe, esse homem que plantou a igreja, ninguém gosta de ouvi-lo mais, porque a nova geração é muito intelectual. A geração agora quer que nós tenhamos alguma coisa para dizer. Tem a pachorra de dizer assim, vamos ver, olha, eu não como qualquer coisa, viu, pregador? Ah, seu filho do cão. Quem diz que o que é pregado aqui é qualquer coisa? Fale para mim. Se uma criança subir aqui na autoridade do Espírito, você deve receber, porque isso aqui não é qualquer coisa, isso aqui é a palavra revelada do céu. Estão mortos e ficam irados quando veio um vivo falar, ficam irados quando vê Jesus levantar outra pessoa que não são eles, e eles vão ter que morder a testa deles, porque Jesus vai levantar mais. O Senhor não precisa de engravatadinhos para usar, o Senhor precisa de homens e mulheres cheios da sua graça, da sua glória, vivos no Senhor. Olhe para o seu irmão e pergunte para ele, você está vivo ainda? Sente o cheiro dele. Vê se ele não está cheirando a defunto. Pastor, eu já morri, e daí? E daí que eu tenho fé? Meu Jesus disse que quem crê nele, ainda que esteja morto há 4 dias, viverá. Morreu a família inteira. Morreu o pai e os 2 filhos. A cena seguinte choca e emociona. Uma velha olha para o marido dentro do caixão, e agora ela pode falar, porque quando o marido era vivo não podia. Eu te falei, não era para ter saído de Belém. A gente estava bem lá. Com pouco a gente era mais rico do que agora. O que adianta a fazenda que você me deixou e tudo se eu não te tenho mais? Meus filhos morreram com você. Sobra 3 viúvas. A mais velha, Noemi, chama as outras 2 e diz assim, filhas, voltem para a casa dos seus pais. Vocês são jovens, não têm filhos, podem contrair casamento de novo. Eu sou velha, ainda que eu pudesse me casar e tivesse filhos, quando eles estivessem na idade de casar, vocês já seriam velhas como eu. Vão seguir a vossa vida. Uma órfã saiu correndo, entendeu, usou a sua razão. A outra, eu me apaixono pela história dela, quero entender com você hoje por que é que ela ficou. Ela olhou para a sogra e disse assim, olha, a partir de hoje, onde tu fores eu irei, porque o teu Deus será o meu Deus. A tua história vai se confundir com a minha. Uma vez eu parei e falei, Deus, o que levou essa moça? Ela era doente mental. Racionalmente falando, era só ela voltar para a casa dos seus pais, teria cama lá para dormir. O pai possivelmente era alguém rico, porque só homem rico deixaria a filha casar com filho de gente rica. Era a cultura da época. Ela era da família
família dos amaldiçoados era uma moabita, mas ela olhou para aquela belemita e disse assim: olha, eu quero te seguir. E eu perguntei: Deus, o que levou essa mulher a acreditar nisso? Tem uma história que hoje deveria voltar a ser pregada. A sogra ganhou a nora para Jesus. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Como elas moravam juntas, era costume na época. Enquanto os maridos estavam na roça, quando terminava o serviço de casa, ó Noemi, chamando as duas, dizendo assim: vou lhes contar a história do nosso Deus. Imagina Noemi contando: há um Deus em Israel, que quando os nossos pais estavam presos no Egito, soprou no meio do mar, e os nossos pais passaram até enxuto. Há um Deus do céu, que quando não tínhamos força e armamento para destruir Jericó, Ele deu a arma para a gente. Ele tirou o arco e a flecha da nossa mão e colocou uma força atômica no nosso peito. Quando gritamos, as muralhas caíram no chão. Essa história apaixonou Ruth. Quando Noemi disse: vai embora, Ruth olhou para mim e disse: não, tu és abençoada. Eu quero te seguir, porque eu sei que onde tu fores, a bênção será contigo. Seu marido era desviado, seus filhos seguiam os passos dele, mas tu és uma mulher santa. O que você fizer eu vou fazer. Ó Noemi dizendo: eu vou fazer uma coisa que ninguém vai fazer. O quê? Eu vou deixar toda a minha riqueza aqui, porque essa riqueza não me vale nada, porque é riqueza desonesta. Eu vou voltar para Belém, de onde eu nunca deveria ter saído. Oh glória. Lá vai Noemi em busca de uma segunda chance. Olha no meio do deserto comigo e prepara o lenço para chorar. O caminho de Moabe a Belém era cheio de caminhos tortuosos. Era lugar de bandidos, homens maquiavélicos, gente que era expulso das cidades, ficavam naquele lugar. Eu quero que você veja agora duas mulheres atravessando um deserto, vestindo roupa escura, viúvas, uma pegando no braço da outra, uma velha que só podia, a outra nova, mas também ambas viúvas, levando uma sacolinha na mão. Estão elas subindo, eu acho que até os bandidos olhavam para elas, ficavam com pena delas. A situação era triste. Qualquer andarilho pelo deserto olhasse aquelas mulheres, se afastariam delas, porque o óbito, a morte as estava acompanhando. Eu quero que você veja a face delas rubras, envermelhadas, não de vergonha, mas de chorar, os olhos inchados. Noemi batendo no peito, dando um passo, dizendo: Pai, perdoa a atitude do meu marido, que não recaia sobre mim a maldição que tu deste a ele. Oh, tira o olho da terra, olha no céu. Deus está debruçado na janela e está olhando. Ó Deus falando: Noemi, eu te conheço. Lembro de você sacrificando lá em Belém. Lembro de você adorando, cantando. Agora essa aí do seu lado, quem é? Quem é essa maldita? Quem é essa moabita? Terra da maldição. Aqui eu aprendi uma coisa que vai te arrancar do chão. Quando o homem muda o seu coração, Deus revoga a lei. Deus muda a maldição em bênção. Quando o homem verte o seu coração para Deus, Deus quebra o arco, Deus corta a lança, Deus queima os carros do fogo. Está vendo? Vem, Ruth. Enquanto o velho sermão, diga para ele: olha que linda a história agora. Você nunca mais vai assistir América nem outro tipo de novela da Globo. Você vai amar a palavra do Senhor. Olha que coisa linda. As duas chegam em Belém. Diga o seu irmão: chegaram lá. Olhe para mim. Se você fosse amigo de Noemi e visse ela voltando para aquela terra, o que você faria? O que você faria? Fosse compadre dela, comadre dela, o que você faria? O portão abriu, ela entrou, o que você faria? Ia dar um abraço nela? Ia dar um beijo nela? Servir uma xícara de chá? Naquela época ninguém fez isso. Quando olharam para ela vestindo roupa negra e entrando dentro de casa, dentro da cidade, sozinha com a outra menina, os amigos olharam um para o outro e disseram assim: ó, estão amaldiçoadas. Aí surgem os profetas de plantão: eu avisei que não era para descer, eu profetizei que iam cair. A pessoa está aqui,
se segurando para não cair. Ao invés de aparecer um para pegar ela pela mão e botar de pé, não vem e começa a empurrar os dedinhos. Eu falei que ia cair, olha lá, tá quase escorregando. Somos o único exército que mata os soldados feridos. Quer me deixar irado? É o que muitos crentes fazem comigo pela internet, pelo telefone. Tem gente que me acorda, mas pastor, você ouviu quem caiu? E ainda usa um pretexto de santidade, de diamante. Pastor, eu orava tanto por ele. Filho do cão com a pombagira. Ávido por ouvir fofocas e destruir. Engraçado, eu não vejo ninguém falar assim: pastor, você ouviu quem Deus levantou? Quando você ouvir alguém falar isso, irmão, eu ia falar pra você dar na focinha dele, mas não pode, porque a gente é crente. Então, irmão, dá um puxão de orelha na pessoa. Fale para ele: quem está de pé, cuide para que não caia. E lembre ele que a maioria dos nossos soldados só cai porque falta o nosso apoio. Existem dois tipos de soldados em uma guerra de fronte que são importantes: o artilheiro e o fuzileiro. O fuzileiro é o soldado que vai na frente com a sua arma em punho. O artilheiro arruma lugares altos e fica à espreita, guardando o soldado que está indo. Cabe ao artilheiro dar cobertura a ele. Cabe ao artilheiro ter uma boa pontaria e atingir o inimigo, porque ele está numa posição privilegiada e tem condições de salvar o seu amigo. Os artilheiros da igreja estão dormindo. Estão dormindo. Olham para um homem como eu pregando, acham que eu sou um super-homem. Acho que eu tenho uma coraça da justiça. Sabia que até o super-homem tem criptonita que pode destruir a vida dele? Cabe à igreja guardar os seus profetas em oração. Cabe a você me cobrir em oração, cobrir esse ministério em oração. Cabe a você orar pelos homens e mulheres e não exaltá-los a ponto de pensarem que são deuses. A minha geração, ao invés de amar os seus profetas, estão idolatrando eles. A minha geração está fabricando bezerros de ouro. E eu provo para você. Seu filho converteu, você foi lá e tirou da parede dele o cartaz do KLB. Tirou lá o cartaz da Shakira, Mariah. Arrancou todos os cartazes dos ídolos. Agora você entra no quarto do seu filho, está lá a foto da Cassiane. A maioria dos cantores, no encarte do CD, botam um pôster para os nossos filhos. E ninguém escreve assim: favor orar pela gente. Não, é para idolatrar mesmo. Aí quando fazem os shows, apinham de gente. E vão lá os nossos jovens e liberam os seus instintos humanos. Sob pretexto de estarem indo num culto, vão e liberam tudo que há de pior dentro deles. Pulam, gritam, sobem em cima dos ombros uns dos outros, colocam fitinhas, brincos, soltam, fazem todo tipo de desgraça. E os pais em casa acham que estão em um culto. Estão adorando bezerros de ouro. Eu estou esperando que alguns Moisés desçam do monte com a palavra sagrada do céu para destruirmos os bezerros. Deus não pode ser trocado. Os heróis do meu passado, quase nenhum está mais nativo. Alguns que começaram pregando comigo, o diabo apagou deles o brilho. Somos poucos. Já falei isso aqui e falo hoje sem orgulho. Nós recebemos no nosso escritório 200 ligações de convites por dia. Multiplique isso por 30. 6.000 convites por mês.
Só a Assembleia de Deus tem 160 mil templos no Brasil. E pergunte se eu tenho orgulho disso. Eu choro. Porque eu, como homem, não tenho como atender 250, 280 convites por ano. O que eu recebo por dia encheria uma agenda de um ano. E por que o povo liga? Porque eu sou bonitinho, sou melhor que os outros? Não. Porque não tem profetas. O artilheiro, tire a sua arma da frente dos fuzileiros e acerte o inimigo. Metralhe o inferno nessa noite. Metralhe Satanás. Bloqueie Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Nego Velho, Preta Velha. Bloqueie os satanistas. Fale mal de Satanás, mas guarde o irmão que está do seu lado. Quem acredita nisso, dê um grito de glória. Quem foi que disse que numa noite como essa não existem algumas Noemis por aí? Estão voltando, estão buscando. Se você já viu um desviado, você sabe como é. E se você já esteve afastado dos caminhos do Senhor, você sabe que é muito difícil voltar. Não é fácil. Eu conheço a história de um rapaz que, se não é uma intervenção divina, Satanás teria tragado a vida dele. Ele não era o melhor crente da igreja, também não era o pior. Dava os seus gritos, os seus pulos, suas mensagens, e passou pelo inverno e não suportou. Desviou-se. Num período de 6 meses, pergunte para mim quantos crentes foram visitá-lo. Pergunte para mim quantos? Nenhum. Na igreja ele era só mais um. Um belo dia afastado, você sabe, a Bíblia diz que sai um espírito ruim, a casa está limpa. Esse mesmo espírito volta, se encontrar a casa limpa, traz 7 piores do que ele. E ele, desviado, virou um demônio. Um belo dia ele entrou dentro de um clube, arrumou uma briga, uma confusão, um cidadão bateu no rosto dele. Ele pegou um amigo da sua gangue, foram na casa dele buscar um revólver. Levaram o revólver para o clube, o segurança não deixou entrar. Guardaram em uma moita de capim. Entraram, cheiraram uma carreira de cocaína. Disseram, pô, quando terminar aqui a gente acaba com aquele cidadão. Nenhum irmão se lembrava dele. Mas tinha um Deus lá em cima do céu que nunca tinha esquecido dele. Do outro lado da cidade tem um irmão orando de joelho, pronto para dormir. O Senhor disse, busca o meu filho. O irmão levantou os olhos e falou, você ouviu alguma coisa? Ela, não, você deve estar com muito sono. Ele continuou orando, daqui a pouco a voz do Senhor, busque aquele meu filho. Ele levantou e disse, filho, eu ouvi de novo. Ela, não, você deve estar com muito sono, continue orando. De repente ele ouviu o grito de novo e disse, olha, é Deus que está falando comigo. A mulher disse, mas faz meses que nós não vemos, nós não sabemos onde ele está. Ele falou, Deus vai mostrar. Trocaram de roupa e saíram pela cidade. Pararam num clube e o Espírito do Senhor disse, não está aí. Em outro, não está aí. Pararam num clube e o Senhor disse, o menino está aí dentro. Entra e tira ele. O irmão estava com roupa social. Quando colocou o pé na porta do clube, ele olhou a roupa e disse, Deus, mas se algum crente passar aqui e me ver, próxima terça sou eu que vou ser excluído. O Senhor disse, não tema o homem. Entra. No meio das luzes ele encontrou o rapaz. No meio do cheiro do cigarro, da maconha. Ele arrancou o rapaz para fora, deu um tapa no rosto dele, porque ele estava grogue, e disse assim, Deus me mandou te tirar daqui, porque Ele não garante a sua vida até o fim dessa noite. Ninguém sabia da arma, só Deus. O rapaz chorando, convulsionou, saiu dali com o irmão. O irmão levou ele para a casa dele. Aí o irmão que conta a história, que o rapaz deitou no sofá, semivivo, grogue, cheio, drogado. E o irmão e a irmã começaram a chorar, dizendo, Deus, faz tantos meses que esse moço saiu da igreja, ninguém sentiu a falta dele, nem nós. Começaram a pedir perdão a Deus, falou, Senhor, faz alguma coisa por ele. Estenderam a mão sobre o rapaz, oraram. O rapaz abriu os olhos, o efeito das drogas sumiu. O rapaz perguntou, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? O irmão disse, olha, Deus mandou te buscar.
Ele começou a chorar, dobrou o joelho, disse: eu quero voltar, mas não tenho força. O irmão estendeu a mão sobre ele, Jesus renovou ele com o Espírito Santo. Esse rapaz vem pregar aqui nessa igreja. Eu não sei o que os homens falam acerca do seu filho, do seu marido, da sua filha, da sua esposa, eu não sei, mas eu sei que lá no céu, onde está anotado o nome deles, que por enquanto está apagado, tem um asterisco, um apontamento de Deus, dizendo assim: daqui a pouco ele vai voltar. E a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro. Igreja, ame, sinta falta, interceda. Eu seria um hipócrita se só pregasse. Abra a mão esquerda. Abre a sua mão esquerda. Coloque o nome de alguém que está afastado aí. Alguém que você quer que volte. Fecha a mão esquerda. Abre a direita. Deve ter mais alguém que você conhece. Põe o nome dele também. Fecha a mão direita. Traz no peito, abraça. E fala com Deus, dá uma segunda chance. Vai, artilheiro, cobre. Noemi está voltando. Está voltando ferida, está voltando machucada. Sai correndo para abraçá-la. Continue orando, vai, artilheiro. Eu estou ouvindo barulho de grilhões quebrando. Correntes estão se partindo. Cadeias estão se abrindo. Sai da frente, Satanás. Estamos em guerra. Vai, artilheiro. Está ouvindo gemidos de demônios. Está funcionando. Está funcionando, mãe. Eu profetizo que antes da noite terminar, sua filha vai te pedir perdão, vai querer voltar a ser crente. Continua orando. Eramandereis arabagácia. Olhe para cá, Ruth. Olhe para cá, Noemi. Já falei muito de Noemi. Deixa eu falar de Ruth agora. Acotovela o seu mano, diga para ele: escuta sobre Ruth agora. Eu preciso de um desses tripés aqui pertinho de mim, sem o microfone. Olhe para cá. Como ninguém apoiou a família, como Noemi era uma amaldiçoada para os seus amigos, Noemi olhou para Ruth, que olhou para Noemi, que disse assim para Noemi: Noemi, não se preocupa não. Se os parentes não nos aceitam, se os amigos não nos aceitam, eu tenho força, sou nova, posso trabalhar. Fome a gente não passa. É muito linda a história, preparei. A minha Bíblia diz que Ruth deixou Noemi em um lugar e saiu em busca de um emprego. Eu imagino ela passando pelo centro da cidade, falando: São Manuel, o senhor tem um emprego para mim? Todo mundo se deslumbrava com a beleza da moça. Você não é de Belém, é? Ia dizer não. Quando ela falava que era de Moabita, porta na cara dela: sai para lá, sua amaldiçoada. Sai, foge. Batia a mãe para: senhora, posso ser sua babysitter, cuidar das suas crianças? Você é de onde? Moab. Nunca, você é maldita.
Como ninguém na cidade deu emprego a ela, a minha Bíblia diz que ela foi para o campo. Diga o sermão, foi para a roça. Acho que ninguém vai entender aqui agora, porque ninguém conhece roça aqui. Alguém aqui já morou na roça, conhece roça? A minha Bíblia diz que Ruth chegou num lugar na roça e disse para o capataz, o gerente daquele lugar: olha, eu preciso de um emprego. O homem olhou para ela, olhou para a beleza dela e disse: você é de onde? Eu sou de Moabe. Ao invés de ele mandar ela embora, ele tentou humilhar ela. Aquele serviço era só de homem. Ela foi debulhar espigas de cevada. Como isso é muito difícil para a gente entender, vamos pegar uma espiga que todo mundo conhece. Milho, quem conhece espiga de milho aqui? Imagine uma moça indo colher espiga de milho num lugar que só homem colhia. Os homens já saíram junto com ela e estavam longe dentro das suas eiras, cada um colhendo as espigas. Homens fortes, parrudos, criados naquele lugar. E lá vai ela agora, amarrando um balaio na cintura. Conhece balaio? Amarrando um balaio na cintura, lá vai ela. O homem diz: olha, está aí a eira, você tem até tantas horas para colher. Pense numa moça fina, de fino trato, mão sem calo, pele linda. Nunca trabalhou no pesado. Primeiro serviço que encontra na roça. Ela olha para aquele pé de milho, olha para o tamanho da eira, olha para o sol lá em cima. Ela só não desistiu porque ela começou a acreditar no Deus de Noemi. Lá vai ela colher uma espiga de milho. Pegando a espiga, ela puxa a espiga, lá vem o pé inteiro junto. Desajeitada, não tinha colhido. Pega a primeira espiga. Quando ela pega a primeira espiguinha e joga lá dentro, a mão está cheia de ferpas, bolhas. O sol começa a ficar mais quente, o suor começa a descer. Quando ela terminou de colher esse pé, os homens que estavam colhendo já estavam quase terminando a deles. E ela não tinha força nenhuma. Mas o que eu acho lindo é que ela não desistia. Ela não tinha força, mas ela tinha vontade. Eu estou pregando para um povo nessa noite que pode não ter força, mas que tem vontade, tem. Senão não estaria de pé até agora aí. Olha para o seu irmão e diz assim: tem força? Diga: esquenta não. O que importa é a vontade. Tem vontade? Se prepara para entrar no reteté de Jesus comigo. E lá está ela colhendo, com dificuldade, enxugando suor. Daqui a pouco, quem é que resolve visitar a fazenda? Boaz. A palavra Boaz significa Senhor, dono de tudo. O dono da fazenda chega naquele lugar. Detalhe, antes do dono chegar, há uma janelinha aberta no céu. E quem é que está olhando para Ruth? Deus. Deus está olhando. Imagina chamando: vem cá, você tem certeza que aquela moça é de Moabe? Porque nem o judeu faz o que ela está fazendo. Nem os da casa têm coragem de aceitar Noemi. Ela, que nem da terra é da terra maldita, está trabalhando para levar comida para a velha. Eu quero assistir mais essa cena. Deus está olhando, Deus está... Aquilo está mexendo. Nada mexe mais com o coração de Deus do que quando ele vê uma pessoa que não tem força, mas tem gana, tem desejo, tem coragem, tem vontade de ser, sabe? Deus ama isso. Deus está olhando para ela lá de cima. Chegou a carruagem pintada de ouro. Quando desce da carruagem, desce aquele homem, uma mistura de Arnold Schwarzenegger com Brad Pitt, com os cabelos grisalhos. Aguenta, hein, moçada? Desce aquele homem perfumado, belo, bem vestido, rico, riquíssimo. Chega, o capataz começa a gaguejar. O que o senhor veio fazer aqui? Eu vim sondar as minhas eiras. Eu imagino o capataz falando: justo hoje que eu preguei uma peça aqui, justo hoje que eu botei uma mulher para a gente dar risada dela. Eu imagino ele falando: não, o senhor pode olhar por ali. Não, eu quero olhar tudo. O capataz deve estar orando até agora. Lá passa o Boaz, ele olha na eira de cá. Olha, o Joaquim trabalha muito bem, né? Olha, colheu tudo aqui. O José também, olha que lindo aqui.
Abimeleque também, olha, fez tudo certinho, né? Esses homens, eu consegui uma gana de profissionais bons. E o homem orando para o homem sair dali. Daqui a pouco o homem parte para a eira de Ruth. Quando ele olha, o queixo cai. O capataz já vem tentando explicar. Eu posso explicar. Cala a sua boca aí. Não, mas... Eu nunca vi nada tão bonito. Que moça linda. O dono da fazenda, quando olhou para a menina, o coração fez assim. Isso é melhor do que novela de Glória Pérez, não é? Ele olhou e o capataz, só quer que eu mando parar ela agora? Cala a boca, seu infeliz, deixa eu ver isso aqui. Vem cá, me dê aí a ficha dessa moça, quem é ela? É Ruth, lá de Moab. Que? Ruth de onde? Moab, terra maldita. Como é que uma terra maldita produz uma coisa tão bonita? Olha a posição que Deus coloca aquele que não tem força, mas tem coragem. No meio da roça, a mão machucada, suando, pele queimada, o dono da roça, apaixonado por ela, e o dono do mundo, apaixonado por ela. Olha pro seu irmão e diga para ele: aguenta, coração. Deus está apaixonado por ela e o dono da fazenda também. Isso dá um enredo. Deus olha para aquele camarada. Deus não precisa de cupido. Ele é a encarnação do amor. Deus pega o dedinho dele e faz assim pro coração de Abimeleque, de Boaz, ó. Boaz começa a sentir calafrio, a mão soa, dá desarranjo. Aquela coisa que você sentia há muito tempo atrás, lembra? O capataz, vem cá. Só quer que eu mande ela parar? Não, vem cá. Os homens já acabaram de colher? Faz tempo. Só ela que não colhe nada. Que bom. O senhor não tinha que falar que ruim? Não, que bom. Que bom por quê? Chama todo mundo aí que colheu. E lá vem o Joaquim, vem o Abimeleque, vem todo mundo. Manuel, olha que colhemos tudo isso. Parabéns. Pega tudo que você escolheu. O versículo que nós lemos, 16, 17 do capítulo 2. Pega as espigas que você escolheu, vão na frente dela. Não deixa ela ver. E deixa cair as espigas no chão. Deixa as espigas, sem ela ver. A briga, não, mas fomos nós que colhemos. Mas somos nós, não interessa. Eu vou pagar para vocês, faz o que eu estou mandando. Quem manda aqui sou eu. A minha palavra, afinal, eu sou o dono da roça. Pronto. Os homens deixaram as espigas caindo. Aí lá está Ruth, brigando com uma espiga. Ela levanta o balaio e chacoalha, tem umas 5 espiguinhas. O sol já está indo, é hoje. Mas imagina como aqui já dá para levar para casa um quibe. Um pepino. Com problema de fome a gente não morre. Ela limpa os olhos quando ela olha para o chão. Ela limpa os olhos de novo, estou tendo miragem. Ela olha, um monte de espiga caída no chão. Ela olha para a espiga, olha para o balaio vazio, olha para o lado, não tem ninguém. Olha para cima. Ela inclina, pega a primeira espiga, põe dentro do saquinho, dentro do balaio, dá mais um passo. Vai colocar, e imagina as lágrimas descendo. E vai pegando e vai dizendo: poxa, não é que o Deus de Noemi é Deus de milagre mesmo. O Deus da minha sogra é o Deus de Israel. Terminou? Agora eu quero que você veja o triunfo. Uma moça pequenina, sem força, pastor Gesiel, arrastando o balaio cheio, com dificuldade. Lá vem o São Paqueca, tira a mão daqui. Fui eu que colhi. Chega perto do homem, coloca lá. E Boaz assim, ó. Deixa ela pensar que é a tal. Pois bem, está aqui tudo que eu colhi, me dê aí o que me pertence. Boaz fala: paga a moça, rapaz. Mas paga a moça, rapaz.
Ele paga, ela pega todo o dinheirinho e sai correndo no meio da cidade. Com o dinheirinho chacoalhando, chorando. Chega perto de mim e diz: Noemi, teu Deus é Deus de provisão. Pastor, essa história é linda, pastor, é linda. Vai ficar maravilhosa agora, quer ver? Pega na mão do seu irmão. Hoje, você é Ruth. Tu vieste fazer uma visita aqui, na roça de Jeová. Porque o mundo não te aceita mesmo. Ninguém lhe dá valor lá. Tu vieste aqui colher alguma coisa. Detalhe: você tem desejo, mas não tem força. Está tentando levar a espiga do milagre para casa, da cura divina. Está querendo levar a bênção da salvação do filho. Quer que a enfermidade vá embora. Quer que a porta do emprego se abre. Não consegue colher as espigas. Fica tranquilo, não para. Tem alguém no céu olhando para você. O dono da roça, o dono do mundo está olhando e está perguntando para os anjos: quem é aquele cidadão ali? Ele não é judeu, porque a bênção era para os judeus. Ele é brasileiro, é carioca da gema. E os anjos estão dizendo: eles não têm força. E o Senhor grita: mas eles têm vontade. Continua. Estou ouvindo aí o barulho de uma carruagem chegando. Nosso Boaz está se aproximando. Portão da carruagem se abre, quem é que desce? Jesus de Nazaré. Olhe Jesus olhando as eiras. O capataz está aqui, com muito respeito, o Espírito Santo. E o Senhor está olhando as eiras. Está comentando com o Espírito Santo: está sendo bem colhido. Olha, a eira do José está bem colhido. A eira do Marco, o Marco está fazendo um bom trabalho. Da Joana, da Maria. Olha o meu Jesus parando para olhar a tua eira. Ele olha e diz assim: por que ele não colhe nada? Por que aquele obreiro do ministério é para sentar e não é reconhecido? Por que as pessoas não conseguem nada? E o capataz está por trás dizendo: Senhor, eles não têm força, mas tem uma vontade violenta. É todo culto desse jeito. É todo culto de pé, gritando, orando, pedindo. Deus está olhando do céu para você. E o dono da roça está olhando aqui da terra mesmo. Está preparado para o rebuliço? Então escuta. Jesus está chamando o Espírito Santo. Ele está dizendo: Espírito Santo, cadê os nossos servos? E lá vem os anjos do céu. Para cada crente aqui dentro há um anjo que o acompanha. E o Senhor está dizendo aos seus anjos: pegue a espiga que eles precisam e joga na frente deles hoje. Pega o milagre que ele precisa, coloca na frente dele hoje. Canto basure handerei toroganai. Ramanda kobara bashuri mikandara basuri mikandara. Ikarala mana shuri kandere indere shorobagara bagas. Não se faça de rogazo. Não se faça de pequenino, porque tu não és. O Senhor está colocando na sua frente nessa noite de terça-feira todos os milagres que você precisa. Pega ele. Pega ele. Pegue no braço do seu irmão. Não é na mão dele, é no braço.
Veramante o coverestanácia. O Senhor está me dizendo aqui que hoje é o dia do regresso. Oh, Jesus. É o dia da segunda chance. Crê nisso? Pegue no braço do seu irmão. Feche seus olhos. Você vai repetir uma oração comigo. Meu Deus do céu. Arabaxanda candarabagá. Meu Deus. Oh, Jesus. Feche seus olhos. Diga comigo assim: Deus, eu posso não ser grande, posso não ter força, mas que eu tenho vontade, tenho. Não sou o melhor, mas não quero sair de Belém. Tudo me manda sair. As circunstâncias da minha vida, as minhas lutas interiores, as perseguições, mas eu não quero ir para Moabe. Então, Senhor, me ajuda a colher o meu milagre hoje. Senhor, mande um anjo. Se o anjo não conseguir, manda um querubim. Se o querubim não der conta, manda um arcanjo. Se o arcanjo não puder, senta nas asas dos seus carros e venha o Senhor pessoalmente. Mas em nome de Jesus, grita: manda o meu milagre, Senhor. Mas manda ele agora. Agora.